bem-vindo, seja bem-vinda. Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. E hoje a gente vai falar de processo seletivo, de futuro das profissões, sobre crescimento profissional e performance. Trago uma super convidada, tá aqui a Marissa Guimarães. A Marissa é CFO da Sambatec e também professora universitária. Seja bem-vinda, que bom que você conseguiu esse tempinho. Isso. Obrigada, Thaís. Agradeço muito o convite. Estou muito feliz de estar aqui e a gente está falando de temas muito relevantes e muito legal. Nossa, e eu tenho que te dizer que quando a gente te convidou, eu imaginei assim uma senhora chegando aqui. E eu já comecei, já perguntei sua idade, né? Então posso perguntar agora ao vivo? Pode. Você tem quantos anos? 33 anos. 33 anos e você já é CFO. Isso mesmo. Como que foi isso na sua vida? Você sabia que você ia chegar tão cedo nesse cargo, Marissa? Olha, Thaís, quando a gente faz, né, o nosso plano de desenvolvimento, né, o nosso PDI, eu sempre colocava, mas eu não imaginava que talvez quando eu tivesse com 33 anos eu chegaria nessa posição, né? Mas isso sim, já era um sonho desde quando eu iniciei a minha carreira. Eu comento que quando eu comecei Ciências Contábeis, que é a minha formação, eu coloquei lá no meu primeiro PDI que eu gostaria de ser controller. E até quando eu cheguei na carreira de controller, né, eu falei, bem, agora eu preciso para o próximo passo, que é a cadeira de CFO. Então eu já vinha realmente colocando no meu plano de desenvolvimento que eu gostaria de chegar nessa posição, desde muito, né, no início da minha carreira. E quais os elementos assim que você traz da sua jornada, da sua carreira, que te possibilitaram você estar sentada nessa cadeira hoje, né? O que você fez, assim, que você acha que os responsáveis pelo seu sucesso? Sucesso entre aspas, porque é muito relativo, sim, né? Sim, é muito Mas relativo. vejo que você é uma profissional de sucesso, tá feliz no que tá fazendo, muito feliz, né? Muito feliz. Muito trabalho, né? Então, assim, nada vem fácil, então tudo tem um tempo também de maturação. Hoje em dia eu vejo muitos profissionais ingressando na carreira e achando que as coisas vão acontecer muito, muito rápido e muito fácil. Nada é rápido, nada é fácil, tudo tem um processo de amadurecimento, né? E apesar, né, de você comentar que eu sou nova, mas eu passei por esse processo de amadurecimento profissional desde muito cedo, né? Então, assim, eu tive também oportunidades e as portas também se abrem em momentos certos e a gente precisa estar pronto no momento que as oportunidades aparecem, né? Então, eu entendo que o que, assim, ajudou foi estar preparado nos momentos certos, tanto tecnicamente, né, e quanto também você ser um intraempreendedor dentro de uma companhia, né, querer buscar resultados, né, estar ali junto, buscando, dando o seu melhor e buscando o melhor para a empresa. Então, eu acredito que isso foi, assim, o fator essencial. Mas o principal é estar preparado no momento que as oportunidades aparecem. Não adianta as oportunidades aparecerem e aí você não tem aquele fator técnico que faz diferença, né? Não ter talvez aquela experiência adicional que você se propôs em fazer algo que estava fora da tua zona de conforto e aí você acabou aprendendo. Então, tudo isso é um fator determinante. Muito trabalho, muita dedicação. Perfeito. E quais são os seus objetivos agora? Dominar o mundo. Olha, eu falo que eu cheguei nesse momento agora de talvez aproveitar realmente a posição agora de CFO e pegar tudo que essa bagagem tem realmente para me trazer para dar o próximo passo, aí talvez fazer parte de um conselho de administração de outra empresa, né, futuramente. Então, a gente vai dando passos aí que um dia após o outro. Perfeito. E hoje você entrevista muita gente, Bastante. né? Participa ativamente dos processos seletivos. Como que tá chegando? Como que os candidatos chegam a você? Você consegue até nos dizer quais os principais erros? E depois eu vou te perguntar dos acertos também. Mas o que está acontecendo? Por que está errando tanto? A empresa tem a vaga, profissional a gente tem no mercado e o match está cada vez mais difícil de acontecer. Sim. Na sua visão, o que acontece? Por que está acontecendo isso no mercado? Olha, das experiências que eu tive, assim, Thaís, é complicado porque às vezes você chega
às vezes a pessoa ela só está pensando na remuneração daquela posição, né? Eu já tive casos assim que a pessoa estava muito interessada em salário, em benefícios, do que realmente naquela jornada. Eu já tive momentos na minha carreira, principalmente quando eu quis fazer, né, a virada para a área contábil, que eu precisei me sujeitar a ganhar um pouco menos, né, para realmente aprender e ter aquela maturidade que eu precisava para chegar onde eu cheguei. Hoje eu vejo, e aí eu não sei se isso talvez seja um problema de geração, né, que às vezes as pessoas não querem muito se desgastar em se dedicar a aprender sobre uma empresa, aprender sobre um negócio, ou até investir mesmo na própria carreira, investir em conhecimento, e aí as pessoas acabam chegando muito cruas numa entrevista, né? E aí você acaba tendo que apertar um pouco mais, seja no aspecto técnico, eu vejo isso muito na minha área, na área de ciências contábeis, né? E eu falo isso muito para os meus alunos. Quando eles vão fazer um processo seletivo que ele é mais complexo, numa empresa multinacional, não tem como, por exemplo, um profissional de ciências contábeis não ter uma bagagem tipo de normas internacionais de contabilidade. E quando eu vou entrevistar, se eu pergunto de norma internacional, o que você sabe? E eu vejo que a pessoa já escorrega, falo, poxa, que triste, ela não investiu num ponto técnico tão importante da carreira dela, né? Não tomou cuidado com isso. E é isso que eu tento passar para os meus alunos, sabe? Invistam no técnico, vão preparados, porque o conhecimento vai agregar para a empresa, mas é muito mais para você do que para a empresa. A empresa ela vai ser beneficiada, mas o maior beneficiado é você mesmo. Sim, perfeito. E o que você acha que o profissional pode fazer para mostrar soft skills, né? Comportamento. Como que ele se diferencia na entrevista? Você também que está entrevistando, né? Sim. Já falou da questão técnica, das hard skills, né? Isso. Em termos de soft skills, o que você tem visto aí no mercado? Por que as pessoas têm sido reprovadas nos processos? Eu vejo as pessoas muito reativas, né? Você tem que investigar ao máximo. Das entrevistas que eu posso falar assim, que eu saí, meu Deus, encontrei realmente a pessoa. Ela mesmo já me deu os insights que eu precisava, eu não precisei acioná-la. Então, por exemplo, ela viu que determinada posição, um profissional de departamento pessoal também, por exemplo, que eu entrevisto bastante, né? Ela já me trouxe as mudanças, né? Teve uma mudança, por exemplo, num e-social ou numa legislação, ela já me traz isso, eu não preciso ficar investigando, né? Então, isso, assim, quando você tem numa entrevista que a pessoa, ela te traz insumos, você não precisa, sabe, a todo tempo você ficar puxando, mas me fala um pouco mais sobre isso, me fala um pouco mais. Isso é um pouco desgastante. Quando a pessoa, ela já te, né, você já é agraciado pelo aquele tanto de informações, você fala, poxa vida, essa é a pessoa certa. Então, eu entendo que falta isso, sabe, Thaís, essa proatividade durante o processo seletivo. Eu sei que assim, né, a gente também, eu também passei por muitos processos seletivos, eu sei quanto você fica nervoso, né, mas o principal diferencial que vai trazer aquele que a mais ali é essa proatividade durante a conversa e durante o processo. Sim, perfeito. E você acredita que hoje a gente tem talento suficiente no Brasil para tudo que vai surgir de oportunidade de trabalho? Falando até na questão da tecnologia, que é uma área que você é super atuante. Sim, eu creio que sim, que nós temos talentos, eu acredito assim na nossa geração. Só que, assim, um fator diferencial. Eu brinco assim, pessoal, vocês estão com a faca e com o queijo na mão. Sim. Só precisa vocês decidirem o momento que vocês vão fazer essa transformação e fazer essa mudança. Porque o que falta realmente é a sair da zona de conforto. Eu vejo hoje muito... eu tenho conhecimento, eu tenho talvez a expertise, mas eu acho que agora... eu vou um pouco mais devagar, vou tirar o pé do acelerador. Então, eu vejo isso que faz a diferença e que o pessoal poderia investir um pouco mais, né? Essa geração que está vindo agora, principalmente, né? Eu vejo pessoas, às vezes, que nem entraram na faculdade, assim, com um aspecto técnico, por exemplo, de desenvolvimento de software e aplicativos, assim, que é absurdo, né? E aí, se usasse isso ao seu favor, falou, não, vamos
né, vou investir nisso daqui e vou até o final. Mas aí eu acho que às vezes fica daí muito no reativo, né? Só faço aquilo que me é demandado. Sim. E você hoje contrata para a área de tecnologia. E isso para trabalhar na área de finanças, da área de Sim. tecnologia, e também participo de alguns processos da área técnica também, quando precisa, né? E falando do ponto de vista da empresa, qual que é a maior dificuldade da empresa quando está selecionando e buscando um talento? Olha, saber diagnosticar se aquela pessoa ela vai ter o fit cultural com a empresa. Porque eu vejo assim, ó, Thaís, às vezes a pessoa ela tem todo o conhecimento que precisa para aquela posição, né? Você olha ali pela entrevista, tá ok. Só que na expectativa versus realidade, quando essa pessoa ela entra mesmo para jogar, você vê que talvez ela não tenha o fit e a cultura que precisava. Então, às vezes você chega com algum momento que você precisa fazer uma transformação, a pessoa tem uma resistência, né? Então, eu acho que entender se no momento da expectativa ali versus realidade, a pessoa ela vai realmente se comportar como a empresa espera que aconteçam as coisas. Então, eu vejo que essa é a maior dificuldade. Eu já tive processos que, nossa, entrevista legal, o técnico também atendia bastante, mas no momento quando entrou realmente para jogar, para vestir a camisa, tive problemas, assim. E eu falo, como que eu não peguei isso na entrevista, sabe? E na entrevista, você utiliza o que para investigar fit cultural? Que tipo de pergunta? Você stalkeia os profissionais? Agora eu quero saber tudo que você não conta para ninguém. Como é que você vai saber se a gente, por exemplo, eu estou concorrendo a uma vaga, né? Você vai me fazer uma série de perguntas. E o que mais que você vai fazer para investigar se eu tenho o famoso fit cultural? Fit cultural, para você que está assistindo, é congruência de valores entre os valores individuais do profissional e os valores da empresa. Tem que ter um fit, tem que ter um match. E às vezes é muito difícil de você sentir isso numa entrevista, como ela falou. Acabou que o candidato era maravilhoso e no dia a dia não performou bem. Mas claro que a gente vai aprendendo e hoje você deve ter mais técnicas para investigar tudo isso, né? Exatamente, sim. Mas assim, mesmo assim é muito difícil, tá? Sim. Thaís, já teve casos que eu falei, nossa, deu certo. Quando foi na realidade ali, não aconteceu como eu esperava. Mas o que eu pego de exemplos, né? Eu tento colocar um exemplo do dia a dia, um exemplo que eu já tive problema com determinada situação. Então, se você estivesse fazendo um processo comigo, eu ia falar, Thaís, por exemplo, se a gente tivesse que fazer um movimento aqui, talvez de mudança de pacote de benefícios da empresa, né? Uma pessoa do departamento pessoal, por exemplo. Como que você me traria sugestões? Ou, né, se a pessoa falar, primeiro a gente teria que avaliar para ver se esse benefício aqui já atende, o outro talvez pode ser mais caro. Se eu vejo que a pessoa já começa a colocar muitas barreiras, aí eu já vejo que não tem fit. Não, né? Agora, se eu não, o ideal é trazer todas as soluções e a gente decidir em conjunto. Beleza. Então, aí... Entendi. Então, nesse caso, a resposta certa falaria, olha, eu iria pesquisar, ver o que tem de melhor no mercado, tem uma rede de networking, posso fazer um benchmark. Exato. E daí, depois, a gente pode avaliar as questões financeiras, as questões de satisfação e decidir juntas o que melhor vai atender os colaboradores e também o budget da empresa. Exatamente. Eu passava? Exatamente, isso mesmo. Ufa, essa foi ela me ajudou, mas foi difícil. Exatamente, Sim. porque assim, se você vê que já tem uma resistência, né, e pelo menos do fit cultural de empresa de tecnologia, a gente precisa ser muito flexível, porque as coisas precisam acontecer muito rápido. Então, às vezes, uma determinada coisa nós definimos mês passado, poxa, não deu certo, vamos mudar. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade de mudar muito rapidamente. Então, se a pessoa, ela já é uma pessoa mais, assim, conservadora com o que diz a questão de mudanças e também
não quer se expor muito a risco, porque a mudança, ela te expõe ao risco de errar, né? Sim. Então, aí você já vê que realmente a pessoa não teria fit, e não no sentido, essa pessoa ela não serve para a empresa, não, muito pelo contrário, ela talvez se adaptaria muito melhor numa empresa mais estabelecida, uma empresa mais conservadora, ela seria o profissional perfeito, né? Eu já tive situações de pessoas que elas tinham tanta dificuldade, tanta resistência de mudança, que isso era, tipo assim, sofredor para ela. Você sentia a dor da pessoa, e aí valia a pena a pessoa ficar com aquele sofrimento? Não, o ideal é que realmente ela fosse para uma empresa que ela tivesse menos mudanças, que ela pudesse se sentir mais estável, né? E não tem nada de errado, né? Cada um tem o seu lugar certo. Perfeito, perfeito. E isso que ela está falando é muito importante, porque você que está buscando um novo trabalho tem o dever e o direito de escolher também aonde você vai trabalhar, que empresa que vai ter fit com você, não é você fit com a empresa, mas a empresa que tem fit com você. Se você é uma pessoa mais conservadora, talvez não seja o seu momento agora de trabalhar numa empresa de tecnologia que muda todo mês. Ou o contrário também, você é uma pessoa inovadora, você não vai trabalhar numa instituição que tenha o mesmo jeito de fazer as coisas há 10 anos, que não tem mudança. Vai ser sofrimento e desgaste para ambos os lados. Tem muita gente que assim, eu preciso de um trabalho, né? Onde, não sei, o primeiro lugar que me chamar, porque eu preciso pagar meus boletos. Exatamente. Só que acaba sendo um tiro no pé. Sim. Você paga os boletos ali até por alguns meses, daí depois você tá no mercado de novo e tá no mercado com quase que com um insucesso no currículo. Exatamente. E uma experiência que você teve e não deu certo. Então, por favor, você que nos assiste, seja seletivo também na hora de buscar emprego. Não sabe como? Me contrata, tá? Eu sou a Tetarga, eu tenho uma empresa que trabalha com recolocação, que faz assessoria aos profissionais, e a gente sempre vai levar em consideração os valores individuais, a expectativa do profissional e a expectativa do mercado para a gente fazer esse match. A gente ajuda, inclusive, pesquisando, né? Exatamente. Tem cliente até que a gente chega até a não atender, porque a gente vê que está com expectativa muito irreal, não vai acontecer. A gente fala, olha, obrigada, mas talvez não seja por nosso meio. A gente é muito coerente, muito honesto, no sentido de realmente trazer aquilo que o profissional precisa e para ter o maior número de acerto possível, porque nada pior do que a pessoa se recolocar. Quando ela se recoloca, são sonhos, né? Uma família torcendo, é o sonho da empresa também, apostando, pagando caro para treinar aquele profissional, e às vezes também não deu certo por falta de fit cultural mesmo. E assim, acontece nas melhores famílias, né? Sim. Né? Tá tudo bem, e às vezes isso serve até para a pessoa poder entender qual que é o ambiente que eu quero trabalhar, né? Eu falo que eu passei por isso na minha carreira, porque eu forjei a minha carreira na indústria. Eu vim de empresas conservadoras, né? De empresas já estabilizadas, gigantes mesmo do mercado, que você já tem os processos muito mais definidos, e aí você chega ali, você entra naquele processo e você aprende, e ótimo. Quando você vai para uma empresa de tecnologia, você participa da construção dos processos e você participa das desconstruções, né? Às vezes um processo que você sugeriu e que era uma ideia muito boa, que valia a pena, no mês seguinte, poxa, já chegou um cliente novo, já chegou um projeto novo que aquele processo já não atende mais. Então você precisa ter uma inteligência emocional, eu até brinco, de entender que o problema não é com você, mas sim o mecanismo que as coisas funcionam em uma empresa de tecnologia totalmente diferente. Então eu passei por isso na minha carreira quando eu mudei para o segmento de tecnologia. Eu falo que eu passei por um processo dolorido de mudança, de ter que entender. É mesmo a carreira de empresa de tecnologia que eu quero seguir, né? Se eu vou querer seguir, eu vou ter que passar por um processo também de mudança, tanto de mente quanto de comportamento. E nos primeiros meses não foi fácil, porque daí você acha que, né, tudo então que você aprendeu, você precisa desconstruir, né? E eu passei por esse processo. Hoje eu já brinco, que eu falo que eu já não sei se eu já
conseguiria fazer a virada, né? Uhum. De voltar talvez para uma empresa onde os processos são mais engessados, né? As coisas demoram mais para acontecer, porque eu já estou acostumada com as coisas acontecendo muito rápido. Então, vale a pena você tentar entender o que você quer, né, para sua carreira no que diz ambiente, clima, porque tudo isso também vai acabar influenciando, né, no ambiente de trabalho. Então, vale a pena a pessoa colocar os prós e os contras, né? E no seu caso, o que fez diferença para você conseguir virar a chave e se adaptar num novo cenário? Será que você já tinha o perfil meio que para mudança? Como que era? Eu acredito que sim. Eu acredito que, assim, eu tinha o perfil, né, para mudança, mas talvez por muito tempo eu tive que deixar isso, talvez, em uma caixinha ali guardada, né? Porque, às vezes, em empresas mais conservadoras, não que a mudança não seja necessária, muito pelo contrário. Esse processo de mudança acontece, mas ele acontece de uma forma muito mais madura, né? Tem pessoas muito mais maduras nesse processo, então, às vezes, ele demora um pouco mais, é feito, né? Você faz vários testes de validação para ver se aquela mudança vai ser efetiva ou não. E aí eu vejo que talvez eu já tinha isso, mas eu aprendi aquele processo tradicional, né? Quando eu cheguei numa empresa de tecnologia pela primeira vez, eu falei, nossa, né, as coisas estão acontecendo muito rápido, será que é assim mesmo? Será que eu que estou fazendo, né? E aí aquilo vai te gerando um desconforto. Só que chegou em determinado momento que eu falei, opa, eu preciso mudar porque aquilo já estava se tornando um sofrimento para mim. E isso que não pode acontecer. Você não pode sofrer com aquilo. Você tem que aceitar se é realmente aquela carreira que você quer seguir ou falar, não, vou voltar para a indústria tradicional e tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Só que eu vi realmente um potencial de crescimento que eu tinha profissional se eu continuasse numa empresa de tecnologia. Tanto que eu falo que na aposta que eu fiz 3 anos atrás deu certo, né? Então, sim, hoje eu acredito que grande parte dessa aposta do passado em apostar nesse novo modelo de gestão fez com que eu chegasse na posição que eu estou hoje. Então, para mim, deu um acelera na carreira. Então, eu acredito que foi sofrido, mas valeu a pena. Sim. E hoje você tem quantos liderados? Hoje, direto, são umas 12 pessoas, né? Então, a gente ainda tá nesse processo de mudança, né? Eu assumi como CFO na Sambatec faz um mês, né? Sim. E a gente ainda tá nesse processo de mudança, de reestruturação. Como disse, acontece tudo muito rápido e a gente pode estar organizando agora e daqui a um tempo a gente pode estar reorganizando novamente. Então, tem que ser muito flexível. E hoje você lidera pessoas mais velhas que você? Sim. E como que é para você? Como que é essa questão geracional, na sua opinião? Me conta um pouquinho disso. Você sabe que desde a primeira vez que eu já fui gestora, eu já tive que me deparar com isso? Você foi gestora com quantos anos? Com 21 anos. Com 21 anos? Com 21 Nossa. anos eu já fui coordenadora. Tem gente que tá arrumando o primeiro emprego com 21 anos, né? Exatamente. Até na época tinha um diretor da empresa que eu trabalhava, ele falava, nossa, mas ela é muito nova, você tem certeza mesmo, né? E aí, até no primeiro momento eu já tive essa situação, porque daí eu tinha 21 anos e eu tive que liderar pessoas que tinham, só de carreira, já tinham 20, 15 anos de carreira na área contábil, né, na área fiscal. E aí foi assim, foi difícil no início, né, porque para você construir essa jornada, leva um tempo. Pode ser que aquele momento, realmente, talvez não foi o momento mais acertado, com 21 anos, talvez assumir uma posição de liderança, mas me deu insumos e me deu bagagem para chegar onde eu tô hoje. Então, foi difícil, né? Desde aquele momento, acho que desde 2009, 2010, mais ou menos, que eu assumi ali uma posição já de liderança. E aí eu consegui vir amadurecendo esse processo de gestão com pessoas com uma idade, né,
que era superior à minha. Então, eu tive que conviver, eu convivo com isso praticamente o tempo todo. A sua carreira inteira, a minha quase carreira já virou inteira. Normal pra você. E aí até eu fico pensando, falei, nossa, quando que eu vou virar, né? Esse cenário que, né, que pode ser que em algum momento, né, talvez eu tenha uma liderança acima de mim que seja mais jovem, um diretor, né, que seja mais jovem, um CEO, por exemplo, pode acontecer durante a minha carreira. Eu falei, mas enquanto isso, eu venho convivendo, já fazem uns 10, 12 anos, já em posições de liderança com pessoas mais velhas. E você já teve alguma situação que você não era respeitada, que houve conflito, assim? Você se lembra de alguma situação? Você acredita que eu não tive? Eu não tive porque, assim, até algumas pessoas que eram minhas lideradas, que eram pessoas com mais experiência, até elas chegavam e me perguntavam, Marissa, assim, você é mais jovem, mas você transmite pra gente uma segurança, né? Que a gente às vezes não tinha até com um gestor que, né, tinha mais tempo de casa. E aí o que eu consegui associar? Como eu me dediquei muito no aspecto técnico, né, me esforcei bastante para, tanto na academia, estudando, eu vejo que isso trazia mais segurança para as pessoas. Então, por mais que eu não tinha talvez uma liderança de tempo de idade ou tempo de casa, a questão técnica pesava. Porque daí quando a pessoa tinha uma dúvida, como que faz tal coisa? Ah, não, pergunta pra Marissa, Marissa sabe. A Marissa sabe responder. Então aí você acaba exercendo uma liderança, né, por causa do conhecimento. Então eu entendo que quem tem mais conhecimento acaba exercendo uma liderança maior. Entendi. Você é tipo nerd, assim? Olha, não sei. Já foi rotulada como nerd? Na escola, mas eu acho que, assim, eu brinco que eu sempre fui muito esforçada. Sim. Sempre fui muito esforçada. Eu brinco que nerd, eu acho que é o cara que ele tem muito conhecimento, assim, ele estuda rapidinho e já aprende, né? Eu não, eu sempre tive que... Eu brinco que as duras penas, né? Porque trabalhando e estudando não é uma começou rotina a trabalhar fácil. cedo. Exatamente. E o que você deixa, assim, de orientação para quem está buscando um novo trabalho? Então, a pessoa está buscando um novo trabalho, às vezes está até em transição de carreira, quer atuar na área de tecnologia ou quer atuar na área de finanças. O que você deixa de orientação para essa pessoa? Como que ela se reposiciona melhor no mercado de trabalho? Olha, Thaís, o que eu oriento, assim, até muitos meus alunos, né? Estudem, sabe? É o que eu falei desde o começo, assim, o conhecimento técnico, eu falo até eu mesmo, assim, em alguns momentos eu vejo que eu perdi algumas oportunidades, né, de conhecimento, por não ter o conhecimento, né, que se esperava por aquela vaga, né? Eu brinco, por exemplo, inglês, eu venho brigando com o meu inglês até hoje, né? Talvez se lá no passado eu tivesse definido, não, eu vou me dedicar para o inglês, eu vou fazer um intercâmbio fora, provavelmente, talvez hoje eu estaria numa cadeira de CFO, talvez numa empresa fora, porque eu já tive oportunidade em multinacionais de ir para fora, né? Talvez eu poderia já estar nessa posição. Então, assim, invista em você, na sua carreira, no seu conhecimento, se a posição que você quer, e assim, o que eu vejo também é os profissionais não fazendo aonde eu quero chegar. Nem você me perguntou no começo. Ah, você imaginava que você chegaria nessa posição? Eu falo, eu imaginava. Eu coloquei isso no papel. E aí eu falo papel, mas é numa planilha. Imagino. Eu falo, eu coloquei isso. Eu escrevi isso em algum lugar. E hoje eu vejo, principalmente os meus alunos, o que eu esqueci? Professora, a gente tá aí, né? A gente tá no escritório, a gente tá numa empresa, tô aqui como analista, mas aonde você quer chegar? Quem é você? Aonde você almeja estar aqui 3 anos, 5 anos? Não sei. Então isso me dói, assim, pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve, né? Exatamente. Me dói. Não, mas é que a gente, assim, não é tão inteligente. Eu falei, como assim? Não existe isso. Então, assim, se desafie, coloque metas. Tá muito longe, então coloca metas mais de curto prazo. Hoje você está como assistente. Não, eu quero chegar em analista júnior. O que eu preciso fazer para chegar no analista júnior? Não, eu quero chegar ser um pleno. O que o pleno precisa, né? Então, assim,
fora as carreiras que estão muito fomentadas, disputadas, como a área de tecnologia, que eu também vejo isso como um problema, porque às vezes a pessoa é um assistente, um júnior, e aí vem o mercado e oferece uma vaga de sênior para ela. Mas ela não está madura para ser um sênior, né? Então, isso também é um problema. Mas, né, no normal, vamos dizer assim, o que eu preciso ter? O que eu preciso ter de conhecimento? Se a posição que eu quero exige ter o inglês fluente, se dedique ao inglês fluente, mas assim, se dedique de verdade, né? Se a vaga que eu quero precisa ter um aspecto mais técnico, eu preciso estudar uma legislação, sei lá, sou da área do direito, eu vou me especializar em LGPD, por exemplo, estude, né? Se dedique, porque assim, agora você às vezes não vê muito resultado, mas às vezes você vai participar de um processo seletivo, você vai para alguma discussão que, não, aquela pessoa tem o conhecimento. Vamos promover ela, vamos colocar ela. Então, vai fazer diferença. Então, esse é o meu conselho. Defina metas de curto e longo prazo. Aonde você quer chegar e, assim, o que você precisa, né? Eu brinco que os OKRs que a gente usa na empresa de tecnologia não é só para a empresa, é para a gente, né? Então, qual que é o meu objetivo? Quais os resultados que eu tô tendo que mostram que eu tô chegando no meu objetivo? Então, defina OKRs para vocês, né? Então, aonde vocês querem chegar? Ótimo, excepcional. Nossa, você tem uma maturidade mesmo. É só essa carinha. Eu brinco, eu brinco, pessoal, não, é que é a sua cara, mas é que é a cabeça de uns 80 anos. Sempre teve essa alma sábia, assim. Eu brinco que é por causa que os meus pais já eram mais velhos, né? Porque quando meu pai me teve, ele tinha 60 anos. E minha mãe tinha 40. Eu brinco que eu já vinha, assim, com essa... Que legal. Essa coisa mais madura, assim, mais de pessoa mais velha. Sim. E o que você pode dizer para quem está iniciando a carreira na área de tecnologia? Porque tem muita gente que fala, nossa, tecnologia paga bem, sim, tem vaga, né, que não acaba mais, vou migrar para tecnologia. Mas a pessoa, às vezes, não sabe como começar mesmo, sim, né? O que ela pode fazer para se diferenciar, ou até para quem vai estar pensando agora em fazer essa transição. A gente brinca que na área de tecnologia a gente tem poucos profissionais e poucos bons profissionais, porque realmente, igual você falou, todo mundo viu o mercado de tecnologia com muita oportunidade, porém, os que realmente são bem remunerados, né, e os que geram valor para as empresas são os que mais sabem e realmente tem aquele viés técnico que ela se dedicou muito bem colocado, sabe? Às vezes a gente vê em determinadas situações pessoas que são muito júnior e aí mudam de, né, tem a gente brinca, tem as stacks, né, que cada profissional de tecnologia tem. Então, muda muito, não se especializa em determinado segmento, determinada linguagem, um determinado stack. E aí a pessoa não faz nada 100%, faz tudo meia boca, né? Então, assim, para ser um bom profissional, principalmente na área de tecnologia, eu vejo assim, não perder esse processo de amadurecimento da carreira que é normal. Veio uma outra empresa te oferecer um salário maior, de fazer a reflexão, eu tô pronto, eu tô maduro para assumir essa posição, eu vou chegar lá e eu vou conseguir realmente performar da maneira que a empresa espera e que eu também profissionalmente vou fazer uma entrega de valor, porque se você for para mudar de posição somente por senioridade e talvez remuneração e você não conseguir atender as expectativas, isso é um tiro no pé, né? Você é um júnior, chega lá, você é cobrado como sênior, você não vai ter maturidade para entregar como sênior, você não vai ter o técnico para entregar como sênior, e aí pode, né, acontecer ali tanto de você ficar desmotivado, quanto a empresa realmente ver que você não está preparado. Então, estar no momento certo para fazer as mudanças, né? Saber o momento certo de mudar, de ter maturidade para mudar e realmente se dedicar no que você quer ser bom. Eu quero ser bom, quero ser um dev lá, front-end, back-end, todas essas linguagens doidinhas deles aí. O que eu quero ser? Como que eu quero me destacar no mercado? Não, eu quero a parte de qualidade de software, eu quero a parte de desenvolvimento. Então, assim, se dedicar e ser
bom naquilo que você faz, no nível de senioridade que você realmente é e que você realmente está. Nossa, excelente ponto que você trouxe, porque eu vejo muito disso mesmo, tiros no pé mesmo, porque o profissional de repente está assediado, né? Às vezes ele olha pro espelho, ele é um gatinho e se enxerga um leão, né? E vem a empresa e fala, eu preciso de um leão, quero um leão trabalhando comigo. Tô lá, vai ganhar salário de leão, benefício de leão. Mas será que ele vai conseguir entregar como? Aí às vezes você vai para uma reunião, para uma discussão corporativa que é mais intensa, no nível de senioridade maior, a pessoa ela desaparece, né? Ou senão ela mesmo se sente mal por não conseguir se colocar ou se pontuar ali como ela deveria se apresentar naquela situação, e isso pode ser ruim até para ela, né? Eu vejo até profissionais assim que ficam, eu não tô atendendo, eu não tô conseguindo performar, não tô conseguindo atender, mas por quê? É o passo maior que a perna, né? Que a gente brinca. Né? Quis dar o passo maior que a perna. Então, assim, eu acho que tomar muito cuidado, né? Com os assédios do mercado, né? Às vezes, recebeu uma proposta do mercado, coloca talvez para a empresa que você está nesse processo de amadurecimento, olha, eu ganho tanto aqui, eu recebi uma proposta assim, a gente pode talvez equilibrar, né? Nada que o bom diálogo, né? Como que você acha que eu estou performando, né? Você acha que eu estou pronto para dar um passo de júnior para pleno, de pleno para sênior? Né, conversar com os seus gestores, e se o gestor avaliar, não acho que faz sentido, às vezes você consegue ainda manter na mesma empresa e você ainda continuar se desenvolvendo na mesma empresa, que isso é sensacional. Que a empresa já conhece também os seus gaps, já sabe os seus pontos de evolução. Exatamente. Quer dizer, você tem menos chance de ser demitido por não entregar aquilo por uma que não eles entrega. estão apostando em você. E aí você também tem mais tempo de se desenvolver, porque às vezes você tá se desenvolvendo determinado gap seu, aí você muda para uma outra empresa e você não ficou com aquela pendência ali. Você vai levar esse gap para outra oportunidade. Então, aí, será que lá vai ter um gestor que vai estar te acompanhando realmente para fazer esse ponto de desenvolvimento que você precisava? Né? Então, acho que quando pensar em carreira, pensar, assim, não só... Claro, o financeiro, ele conta muito. Mas, assim, tentar fazer esse equilíbrio, talvez entrar no nível de maturidade melhor para lá na frente, sim. Não, agora eu sou um sênior e sou um sênior bem posicionado. Aqui eu já, nessa posição, nessa empresa, eu já exauri tudo que eu tinha que aprender, né? Eu brinco assim, você já tá ensinando para os outros que você tá fazendo? Sim, olha, se estiver ensinando é porque tu tá bem. Exatamente. Você já tá ensinando? Não tô ensinando. Então, quando você estiver ensinando, eu acho que daí já é o momento, né de talvez você avaliar que vou trocar realmente, vou mudar de empresa ou continuo aqui para aprender um pouco mais. Top. E você tem alguma dica de leitura, algo que você indica para que as pessoas possam ler? Qual que é seu livro de cabeceira, assim? Olha... Não pergunto isso pra uma nerd, né? Mas enfim, eu me arrisquei aqui no podcast. Olha, tem vários. Eu brinco assim que os meus livros de cabeceira agora estão sendo os livros do mestrado, né? Que não tem nada, que não tem nada, assim, tem a ver, né, com o mercado de trabalho, mas ele traz muito mais um aspecto técnico, né? Um aspecto teórico, né? Mas o que eu sempre oriento, assim, de leitura, né? Eu gosto muito dos livros da Disney, né? Do método Disney, né? Do método de encantamento. Assim, me abriu muitos olhos como uma intraempreendedora mesmo, de pensar no negócio. De não pensar assim, eu só estou entregando aqui o meu arrozinho com feijão, né? Eu acho que isso que vai fazer a diferença, sabe? Talvez você entrar realmente no negócio que você está trabalhando. Eu estou numa indústria, então, peraí, deixa eu entender
como que essa indústria ela traz os clientes dela, como que os números, se eu estou na área financeira de uma indústria, como que aqueles números mostram a performance dela no mercado. Eu estou numa empresa de tecnologia, como que é a área comercial, como que é a área de desenvolvimento, entrar realmente no negócio que você está trabalhando, não simplesmente ir lá fazer as suas entregas e acabou, sabe? Então, assim, eu gosto muito dos livros que falam do método de encantamento da Disney, né? O da Pixar também, então eu gosto bastante. Esses são meus 2 livros de cabeceira, que eu falo que ainda tá na metade, que eu não consegui terminar de ler. Sim. Que eu não consegui terminar de ler. Mas, assim, livros que trazem essa visão realmente, sabe, de negócio e empreendedor. Porque, assim, por mais que hoje você tá numa empresa como um analista, como um gerente, você ser realmente, não só aquele colaborador, só aquela pessoa que entrega, ser um intraempreendedor. Porque a empresa cresce, você cresce, todo mundo cresce junto, sabe? E eu vejo as pessoas muito no viés assim, não, eu faço o que é me demandado para fazer. Eu acho que isso não é um perfil muito legal, sabe? Perfeito, perfeito. Bom, chegamos ao fim aqui desse episódio, passou rápido. Eu só queria, assim, o que você deixa de mensagem para quem tá nos assistindo e deseja mais da sua carreira? O que você deixa, assim, para resumir aquilo que você falou até então? Qual que é o grande finale? Eu acho que, assim, o final é sonho. Eu acho que tudo que eu construí, dando o meu exemplo, né, foi um sonho, né, que hoje se tornou em realidade. Então, você vê sonhos se concretizando, é muito prazeroso. Então, se você realmente tem um sonho, fala, eu tenho o sonho um dia de ser um diretor de tecnologia, eu tenho um sonho de ser um CEO, sonhe, né? E coloque isso no papel e trace o caminho que você precisa traçar para chegar. Não pense, não, é muito difícil, é impossível. Não, acho que sonhar é o que nos move, é o que nos faz vivo. E eu acho que a nossa carreira faz parte da nossa vida, né? E sonhar com a nossa carreira e sonhar onde a gente pode chegar, o mais alto que a gente pode chegar, assim, é o essencial para você chegar lá na frente e dizer, nossa, eu cheguei, eu conquistei e eu venci. Perfeito, perfeito. E uma palavra pra gente encerrar. Eu sempre falo uma palavra, hashtag você que veio até aqui, ao final. Qual que é a palavra? Vamos ver se você veio até aqui mesmo. Quero ver quem chegou até aqui. Seria uma hashtag pra gente colocar lá no... Isso, no final. Pode ser 1 ou 2 palavras, um composto. Eu venci. Eu venci. Hashtag eu venci. Eu venci na minha carreira, nos meus sonhos, na minha vida. Perfeito, é você. Parabéns pela sua carreira. Parabéns aí por tudo, por essa maturidade. Realmente Obrigada, me surpreendeu. Obrigada. E você que veio até aqui, espero que você tenha gostado. Lembra de deixar seu comentário, me seguir em todas as redes sociais, que todo dia tem conteúdo para você sobre carreira e recolocação. Lembrando que esse podcast é patrocinado pela Tetarga Carreira e Recolocação. Um beijo e até nosso próximo episódio. Tchau, tchau.